que é conviver com artrite reumatoide? É aprender a lidar com a doença que é crônica. É saber que quanto antes detectada e iniciado o tratamento, menos impacto terá na funcionalidade. É ter consciência de que cada dia mais a medicina evolui e torna a medicação mais eficaz e que, aliada a outros cuidados, já garante vida com qualidade para muitos pacientes. Vale você acompanhar as dicas de hoje e as histórias de quem convive com artrite reumatoide. Cristiane, Adna, Amélia, Rita de Cássia. Elas são exemplos de determinação, de coragem, de vitórias. Então, hoje eu consigo ter uma vida normal, eu estou sem dor. Eu só lembro que eu tenho artrite porque eu tenho os medicamentos para tomar diariamente. Mas hoje eu consigo cuidar de uma casa, cuidar da filha, trabalhar normalmente. Então, quer dizer, dá para você viver, passear, viver em sociedade, não há nada que te restrinja a isso, fazendo o tratamento adequado, porque eu não deixo de tomar os remédios, porque eu sei da importância que isso tem. Cristiane foi diagnosticada com artrite reumatoide há cerca de 9 anos. Foi uma longa trajetória de persistência. Foi assim, ela começou em 2001. Em 2002, 2003, era uma dor insuportável, de manhã eu não conseguia fechar as mãos por causa da rigidez. Na época minha filha tinha 2 anos, 2 anos e meio, então era muito difícil eu tratar dela. Então de manhã, quando eu ia levar ela à creche, eu não conseguia dobrar as mãos para colocar as meias nela. Então com muita dificuldade eu conseguia encaixar nos dedinhos e depois eu puxava com os dentes, porque eu não tinha força nas mãos. As pequenas articulações são alvos da artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico se volta contra o próprio organismo e afeta o tecido que reveste as articulações, causando inchaço e dor. É uma dor que tem um caráter que a gente chama inflamatório. Ela acontece sobretudo após o período de repouso prolongado. Por isso a artrite é mais importante, a dor da artrite é mais importante pela manhã, quando o paciente acorda, ou após ficar em um período de repouso durante o dia. E muitas vezes se acompanha de uma sensação de rigidez, de travamento das articulações. Quando não descoberta, a doença pode evoluir afetando o corpo inteiro, o que aumenta o impacto que afeta a qualidade de vida do indivíduo. A artrite reumatoide é uma doença muito incapacitante quando não tratada precocemente. Ela afeta qualquer articulação, quase qualquer uma das nossas articulações, afeta tanto braço, perna e pelo caráter deformante da doença, pode haver sim uma limitação importante, principalmente na marcha. A evolução da artrite não tem uma única regra. Ela pode evoluir de várias formas. Em 5% das vezes, mais ou menos, ela é uma doença quase que autolimitada. É uma doença que tem um episódio, a gente chama de monocíclica, ela tem um ciclo e ela é tratada, ela melhora, o paciente fica bem e nesses 5% das vezes ele nem precisa de tratamento depois, ele deve ser só ser acompanhado. Em outros 5% das vezes, ela é uma doença extremamente grave, extremamente agressiva, em que mesmo com o tratamento adequado, você tem uma evolução não muito boa. E 90% das vezes, a doença ela evolui em ciclos. Então, você tem períodos de atividade, com muita dor, muito inchaço, muita destruição articular, e períodos de relativa inatividade, em que a doença fica relativamente bem. Então, você tem uma doença, em geral, evoluindo por ciclos, períodos de atividade e períodos de melhora. Como em toda doença crônica, a pessoa acometida pode ter distúrbios do humor. Pode haver ansiedade, transtorno do pânico, alteração do sono e depressão. Aliás, estima-se que de 25% a 30% dos pacientes com artrite reumatoide podem apresentar algum grau de depressão. O impacto é muito grande, você fica muito triste porque você te limita muito, você não consegue, no início você não consegue segurar as coisas, tudo cai da sua mão, você não consegue abrir a torneira da sua casa, você não consegue abrir uma porta, aquelas portas assim, você tem que ter todo um cuidado porque é uma dor muito forte, muito grande, aí você fica muito deprimido, dá muita depressão.
Então é importante, primeiro, que o paciente coloque isso para o médico, o de tristeza, de ansiedade, de dificuldade a doença está lhe gerando. Segundo, que se houver necessidade, haja também um apoio de um psicólogo, eventualmente de um psiquiatra. Algumas vezes só conversa com o médico vai resolver o problema. Outras vezes o paciente vai precisar de medicação específica para essa parte emocional e às vezes de outro tipo de auxílio, de uma psicoterapia, por exemplo. Faz parte da maioria dos casos uma primeira reação de tristeza, até de revolta. Mas é fundamental que no momento seguinte o paciente consiga passar por um processo de aceitação. A partir daí, abre caminho para o enfrentamento do problema, pela busca do controle e de recuperar a saúde. Então é importante que o paciente ele tenha uma boa relação com o seu médico, que seja um médico em quem ele confie, com quem ele possa conversar, trocar informações, porque um pilar importante do tratamento é o conhecimento. Quanto mais o paciente e sua família conhecerem sobre a doença, melhor vai ser a resposta ao tratamento. O meu nome é Amélia Caio, tenho 62 anos, sou casada, tenho 3 filhos, uma neta e já tenho artrite reumatoide já há 24 anos. E desde então eu faço tratamentos, sempre com os tratamentos médicos, né? Fisioterapias quando há necessidade. E artrite na minha vida eu acho que apareceu assim do nada, porque eu estava viajando e aconteceu de eu ficar ruim, vim para São Paulo e logo no primeiro exame de sangue que foi feito já foi constatado e desde então eu faço tratamentos. Amélia sempre foi uma mulher determinada. Para se ter uma ideia, uma vez que a equipe médica lhe falou da necessidade de exercício, ela começou. E já faz 17 anos que pratica hidroginástica. Na época, quando eu fiquei doente, que eu estava aprendendo a natação, eu fiz uma época e parei. E aí depois, quando eu comecei a fazer a hidroginástica, que foi a época que eu quase não conseguia andar direito, mas eu fui para a academia, comecei a fazer, então eu comecei a fazer 5 dias durante muito tempo, diminuí para 4, para 3 e agora eu faço de 2 vezes por semana, religiosamente de segunda e quarta, e na sexta-feira quando eu posso ir, então eu vou na 3ª vez. Vale reforçar. Ao contrário do que alguns ainda imaginam, exercício ajuda sim o paciente artrítico. A partir do momento que o doente reumático recebe o diagnóstico dessa alteração, artrite reumatoide ou qualquer outra doença inflamatória crônica, a primeira coisa é procurar não perder o condicionamento físico, aeróbio, que é o fôlego, e o muscular que ele já tem. Então, procurar manter isso aí fazendo exercícios de forma mais sistemática. Vamos aproveitar e ver mais algumas orientações sobre exercícios e artrite reumatoide. Então, assim, primeira coisa, se o indivíduo não tem muito comprometimento de joelhos, de tornozelos, é tentar manter uma caminhada de forma regular. Então, manter, que a gente chama isso de atividade aeróbica, é aquele exercício feito por um período prolongado numa intensidade mais baixa. A caminhada é uma ótima atividade física. Mas lembre-se, é importante usar roupas e calçados adequados e caminhar em locais planos, sem buracos. Vamos aproveitar e ver mais uma dica sobre exercícios que o paciente artrítico pode praticar. Outra musculatura que deve ser sempre lembrada é a musculatura do quadríceps, que é a musculatura da coxa e do abdômen. Esses 2 músculos eles são importantes em praticamente todas as atividades que a gente faz, porque a gente senta e levanta, se desloca e a gente depende muito desses músculos. Então são exercícios até básicos que podem ser feitos não só na estrutura de academia, mas também em casa. Aliás, independentemente de que estágio se está com a doença, é importante combater a preguiça e a falta de costume de exercitar-se. É importante a gente separar 2 coisas. Primeiro é sair do patamar do sedentarismo. Sair do patamar do sedentarismo significa o seguinte: ao invés de você pegar um elevador, suba uma escada. Ao invés de você deixar seu carro estacionado na frente do lugar, afasta um pouquinho mais. Então, assim, para isso, para você se tornar mais ativo, não há nenhum cuidado especial. Você simplesmente vai se movimentar mais. Depois que combateu o sedentarismo, o ideal é criar coragem e tomar uma atitude saudável, que sem dúvida vai ajudar na reabilitação das funções. Um programa de atividade física regular.
Agora, para uma coisa mais sistemática, não, quero fazer um programa de exercícios visando uma melhoria do seu fôlego, uma melhoria da sua força, é importante passar por um médico e receber uma avaliação, um exame do seu coração, ver se sua pressão está normal, ver se tem alguma arritmia, checar as articulações para ver se em alguma articulação a pessoa que vai te dar um treino precisa ter um cuidado especial. Fique atento a alguns sinais de alerta. Musculatura excessivamente dolorida, dor persistente numa articulação, cansaço por dias após o exercício. É porque deve estar forçando mais do que devia. Aí é preciso repousar, dar um descanso ao organismo para ele se recuperar. Sempre que necessário, deve-se buscar auxílio e orientação da equipe multidisciplinar que atende o universo da artrite reumatoide. Além do reumatologista, também o fisiatra, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional podem ser de grande ajuda no processo de tratamento. Então isso é muito importante. A fisioterapeuta também, ela ensina a gente como é que a gente vai se posicionar, tanto da coluna como nas mãos, para a gente não forçar a articulação. Isso é muito importante. Eu sigo bem os ensinamentos da fisioterapeuta, da médica e da terapeuta ocupacional. É preciso aderir ao tratamento que engloba vários aspectos: reabilitação, com exercícios regulares e fisioterapia, alimentação saudável, adequações para melhorar a funcionalidade, medicamentos, cada dia mais eficazes. Vamos ver mais detalhes sobre as abordagens terapêuticas que ajudam a conviver melhor com esta doença crônica. Na área do tratamento medicamentoso, há várias opções e categorias que têm ajudado muito na promoção da qualidade de vida do portador de artrite reumatoide. Bem, nós temos várias opções. Nós temos medicações para dor, então medicações que apenas tiram a dor, aliviam a dor. Nós temos os anti-inflamatórios que diminuem a inflamação e nós temos medicações que agem realmente impedindo que a doença evolua. São as que nós chamamos de drogas modificadoras do curso da doença ou drogas modificadoras da artrite reumatoide. Essas drogas são de fato o tratamento para artrite reumatoide. E hoje em dia temos um arsenal mais amplo e cada vez mais eficaz para combater a artrite reumatoide, para controlar a doença. Outro curso que nós chamamos de drogas sintéticas, que são as drogas modificadoras da doença, como o metotrexato, a sulfasalazina, a leflunomida, menos frequentemente a azatioprina e a ciclosporina, que agem tratando a doença. E nós temos uma classe de drogas modificadoras que nós chamamos de drogas biológicas ou drogas modificadoras da resposta biológica ou ainda terapia imunobiológica, que são medicações que agem também modificando as alterações biológicas que causam a artrite. É bom lembrar que o tempo de resposta às medicações é variável. Para a maioria dos casos, a resposta não é tão imediata. A partir da conclusão, eu consegui achar os remédios certos e as dores foram diminuindo, mas até então foi custoso, até achar o próprio medicamento. Então você tem um período que varia de acordo com a droga, pode demorar de 1 a 3 meses para o início da resposta ao tratamento. Antes disso, quem age mais rapidamente são as drogas que tiram a dor. Então, no início do tratamento da artrite, além de usar medicações que de fato tratam a doença, o médico vai prescrever também remédios para tirar a dor, para diminuir a inflamação, até que as medicações façam efeito. Pelo tratamento. Eu tive melhora com o remédio, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional. Aí eu tive resultados. Também não forço as minhas articulações. Eu sei os meus limites. Eu tenho momentos de descanso e medicação. A adesão ao tratamento é fundamental, bem como o acompanhamento médico com consultas e exames. Todas as drogas podem ter efeitos colaterais, então é muito importante que o paciente entenda que é uma doença que ele vai ter que tratar por muito tempo, que ele vai ter que ser acompanhado por muito tempo usando medicações que podem eventualmente trazer efeitos colaterais. Nesse processo de tratamento a longo prazo, a relação médico e paciente deve ser de confiança e transparência. O que se busca é o controle da artrite reumatoide, evitando complicações e promovendo qualidade de vida. Não tomar nada que seja fora, se tiver alguma indisposição, se tiver algum mal-estar,
e que seja necessário ligar para o médico, eu sempre procurei ligar para saber, olha, está acontecendo assim, posso mudar, não devo mudar, diminuir, aumentar a quantidade das medicações, isso eu sempre fiz. Então, é uma coisa que sempre tive assim, muito de acordo, tanto com o médico, com o fisioterapeuta, quando mandava fazer determinadas coisas. Então, eu sempre procurei fazer direitinho. Toda atitude em prol da saúde é inteligente. É um cuidado que demonstra carinho com si próprio. Nesta lista, não fumar, evitar bebida alcoólica e adotar uma alimentação saudável no dia a dia é outra escolha acertada. Algumas dicas. Fracione a alimentação, coma várias vezes durante o dia. Inclua verduras, legumes e frutas no seu cardápio. Mas há determinados alimentos que devemos evitar ou consumir muito pouco. Vamos ver uma orientação. Na verdade, a gente sabe que o consumo elevado de gordura saturada, que é aquela gordura que tem alimentos de origem animal, é aquela gordura da picanha, bem aquela gordura, né, que é rica em gordura saturada. A gente sabe que existe uma associação de um consumo elevado desse tipo de gordura com o aumento da inflamação. Então, o que a gente busca é tentar diminuir um pouquinho o consumo desses alimentos que têm gordura saturada, então leite integral, o leite e os derivados integrais, e carnes, em especial carnes vermelhas, tentar diminuir, né, consumir isso moderadamente. E também aquela gordura trans que a gente chama, né? Então, muitos alimentos industrializados, então biscoito, sorvete, alimentos desse tipo, tentar consumir moderadamente, né? Menos do que normalmente a gente consome. Olha, eu acho que quanto à alimentação, sempre fui assim, muito certinha na alimentação, então sempre comi bem, né? Então, procurando comer coisas saudáveis, né? Então, acho que quanto à alimentação, eu estou tranquila, que eu sigo direitinho, assim. O sobrepeso e a obesidade não são aliadas da saúde. Procure adotar uma dieta equilibrada. Eu procurei, apesar de ainda não estar no peso ideal, mas uma reeducação alimentar, porque eles falam da importância para não ganhar peso, para não forçar ainda mais as articulações, principalmente do joelho, né? Então, assim, como bastante fruta, verdura, mas pensando na consequência que uma alimentação desregrada pode trazer para o meu organismo e para a doença, a artrite em si, por causa do peso que acarreta mais nas articulações. O excesso de peso pode prejudicar o controle da artrite reumatoide. Pode sim, em especial porque a gente sabe que com o aumento do tecido adiposo, a gente aumenta a inflamação nesse tecido, que pode aumentar ou piorar ainda mais o quadro da artrite reumatoide. Quanto antes iniciar o tratamento global do paciente, melhor o prognóstico. Daí a importância do diagnóstico, que deve ser correto e ser feito o quanto antes. Por isso, é importante conhecer as características da doença para, diante de um quadro, saber suspeitar e daí investigar a possibilidade de artrite reumatoide. Bem, é importante o paciente compreender que algumas limitações podem decorrer da artrite reumatoide, sobretudo quando você não teve o tratamento na fase ideal e algumas sequelas ocorreram por conta da doença. Pode haver dificuldades nos pés. Os dedos do pé esquerdo que entortaram. Começou assim, como se fosse uma cãibra, daí um dedo inchou e o outro entortou. Claro, isso foi com o tempo, mas tudo começava como se fosse uma cãibra, né? Daí, como eu já não tenho apoio nos dedos, porque eles ficam como se fossem garras, né? Então não tem apoio, então o pé fica com maior calosidade, os calos, porque ele fica dobrado, então tem o contato maior com o sapato. As limitações também podem ocorrer nas mãos. De roupa, eu não posso mais esfregar roupa, torcer roupa, entendeu? Quando eu preciso esfregar uma roupa, tem que ser esfregado com moderação, sem força, bem devagarzinho, porque eu já tentei fazer essa experiência de esfregar com força, torcer roupa. Depois eu mesma que tive as consequências, que dói muito, incha. É importante saber que é possível
aprender a lidar com as limitações. Há recursos que auxiliam em diversas funções. Por exemplo, nós temos órteses para auxiliar se existem deformidades que o paciente tem dificuldade de usar canetas, usar, por exemplo, garfo e faca. Nós temos órteses de adaptação para auxiliar no dia a dia. Tudo para que o dia a dia, a vida desse paciente fique o mais confortável possível e o mais próximo possível do normal. Há a evolução também das técnicas cirúrgicas, que podem ser utilizadas em muitos casos. A cirurgia na artrite reumatoide, ela tem diversas indicações. Então, atualmente, nós indicamos a cirurgia mais precocemente. Nós temos algumas cirurgias, por exemplo, apenas para remover a sinóvia, o tecido que reveste as articulações. Às vezes, quando esse tecido está muito inflamado, você faz a retirada, que nós chamamos de sinovectomia. É até uma forma de tratamento quando a artrite está localizada em algumas articulações. Existem outros tipos de cirurgia em que você faz, por exemplo, transposição de tendões ou então correção de deformidades que já foram bem estabelecidas. Em casa, para facilitar as atividades, podem ser necessárias algumas adequações, ou seja, lançar mão de alguns objetos e recursos que possam promover adaptações que facilitem na prática do dia a dia. Sim, eu troquei as torneiras não são de rosca, são adaptadas para mim, né? Então fica mais fácil para eu fazer as coisas. Acho que basicamente a caneta tem apoio, né? Tem um apoio na caneta para eu poder segurar, porque fica mais fácil para mim. Eu acho que são essas. Eu tenho um sapato adaptado para mim, tenho uma palmilha e é ortopédico, então fica mais fácil, né? Não sinto tanta dor. Assim, eu procuro não deixar tapetes para não escorregar, porque uma queda é bem mais prejudicial, né? E eu acho que no resto não, eu procuro manter assim, nada no caminho, tudo, pensando em tropeçar, cair, em bater. Vamos aprendendo gradativamente que é possível ser o mais independente possível. O que mudou foi assim, porque, por exemplo, antes eu abria uma garrafa, pegava com a ponta dos dedos, abria. Daí depois eu fui vendo que eu não posso forçar as pequenas articulações, que eu tenho que usar as grandes. Então eu já uso quase a mão toda, por exemplo, para abrir uma garrafa, abrir a torneira. Há casos em que às vezes é necessário desaprender para aprender a fazer de novo, de outro jeito e com moderação. Uma das coisas que eu também fui orientada a gente tem que ter muito equilíbrio, calma. A minha médica fala assim, controle seu estresse que você vai ficar bem. Porque o teu emocional afeta muito na doença. Conviver com artrite reumatoide é um desafio. Felizmente, temos visto dia a dia mulheres, homens, capazes de vencer esse desafio e levar uma vida plena. Nesse processo, com certeza, o apoio da família, dos amigos é essencial. Esse apoio é necessário, porque tem hora assim que você quer fazer as coisas e não consegue. Quer dizer, você precisa das pessoas. Então, o aconchego, o carinho, o acolhimento, não, deixa que eu lavo esse garfo para você. Não, o que é lavar um garfo? Mas quando você está debilitada, é muita coisa. Então, todo esse respaldo da família é muito importante, dos amigos. A troca de experiências em grupos de apoio também é de grande auxílio. O grupo de apoio, que também é muito importante, que acho que as palestras que a gente tem lá é assim excelente, porque às vezes a gente vai esquecendo o que vai se passando com a gente, né? Vai lá, o médico dá a palestra, eu acho que reaviva um pouquinho aquilo que a gente está sentindo. Se a gente está um pouquinho para baixo, vai uma psicóloga dar uma palestra também. Eu acho que ajuda muito, muito a gente. O conhecimento é um grande aliado da nossa saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e nos grupos de apoio para doenças reumáticas. Aproveite e anote algumas dicas. Grupasp, Grupo de Pacientes Artríticos de São Paulo. Site www.grupasp.org.br. Hospital Universitário de Brasília. Site www.hub.unb.br.
LACRE, Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Site www.hcnet.usp.br. SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia, www.reumatologia.com.br. Hoje em dia, cada vez tem sido mais possível controlar a artrite reumatoide com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Então, existe uma chance de que ela responda às medicações tradicionais, se não existem outras opções de medicação, as drogas biológicas, outras novas opções, e a cada dia surgem novas pesquisas, novas opções de tratamento para a artrite reumatoide. Então, eu digo sempre para os meus pacientes que hoje eu digo que a artrite reumatoide não tem cura, mas que daqui a alguns anos a resposta pode ser outra. Então, acho que a mensagem final que tem que ficar é uma mensagem de esperança. Esperança, determinação, é o que tem essas mulheres que contaram um pouco de suas histórias hoje para a gente. Cristiane, a Dina, Rita e Amélia mostraram que conviver com artrite reumatoide requer, além da vontade de aprender, a fibra de viver. Converse com a equipe médica, participe de grupos de apoio e aprenda a conviver com artrite reumatoide e a viver melhor do seu jeito.